Que maravilhoso ter você aqui em mais um aquecimento para a jornada do palestrante profissional. Neste aquecimento aqui, tenho a honra de trazer um palestrante chamado Cláudio Vicente. Um palestrante que, de ajudante de pedreiro, vendedor de picolé, a um dos palestrantes mais contratados do Brasil quando se trata do segmento Disney. Um cara que se especializou no jeito Disney de viver. E isso é o que ele fala nas palestras dele, é isso que ele leva para as pessoas em treinamentos de empresas por todo o Brasil. Inclusive, é um palestrante que leva as empresas para ter um treinamento exclusivo lá na Disney, lá em Orlando. E ele vai estar falando para a gente aqui nesse aquecimento quais foram as dificuldades que ele teve, o que ele enfrentou, como foi o início da jornada dele, que eu tenho certeza que se parece muito com algumas dificuldades e com a jornada que você, que quer ser um palestrante profissional e viver 100% de palestras, enfrenta no dia a dia nesse mercado. E o interessante é que esse aquecimento vai nos ajudar a entender ainda mais o que a gente pode fazer de melhor para se profissionalizar neste mercado que cresce a cada dia. Então não esquece, já pega um caderno, já pega uma caneta, anota tudinho para que você possa aplicar aí durante a sua jornada como palestrante. Então, bora pro episódio? Hoje nós trouxemos uma pessoa aí que não só dispensa a apresentação, mas o cara é um gênio naquilo que faz, né? Uhum. E tem uma jornada aí que vai ser interessante, né? Vai ser interessante para quem tá assistindo a gente. Eu ouço muitos palestrantes dizerem: ah, só palestrante famoso realiza palestras. Nosso convidado aqui, se a gente for colocar na lista de todos os palestrantes do Brasil, a gente não tem como falar que é um palestrante famoso, mas é um palestrante profissional, um palestrante que vive de palestras e que tem um conteúdo extraordinário para ser compartilhado. E sabe o que é legal? É que ele, antes de faturar com palestra, viver com palestra, foi vendedor de picolé, ajudante de pedreiro, empacotador em um supermercado, até se tornar CEO de grandes empresas, diretor de futebol e especialista em palestra corporativa sobre desenvolvimento institucional e cultural, né, Lucas? Então, aí que tá. Será que eu preciso ser famoso para ser palestrante? Será que eu preciso nascer em berço de ouro para ser palestrante? Nosso convidado especial de hoje vai contradizer todas essas crenças que às vezes a gente encontra aí nos palestrantes. E é um prazer te receber aqui hoje, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Cláudio, obrigado, viu? Por aceitar o nosso convite aí. E eu quero que você traga essa jornada aí. Acho que vai ser tão interessante para você, porque você vai reviver muita coisa do passado. Mas eu queria que antes de a gente começar qualquer assunto aqui, você se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente aí. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando para pessoas que são palestrantes ou que desejam ser palestrantes, porque a minha história ela é uma história muito interessante. Por trás do que eu faço hoje como palestrante, existe um propósito muito claro. Um propósito que foi descoberto depois, porque muitas vezes você acaba conduzindo a tua carreira de acordo com as necessidades que você tem. Em determinado momento, essa ideia de propósito ela se torna muito clara para você. Para mim foi assim, eu sou de uma família extremamente humilde. Meu pai era pedreiro, trabalhei um bom tempo com meu pai e aí acabei resolvendo estudar, porque eu queria ser a primeira pessoa da família a ter um curso superior. Guardei dinheiro trabalhando no supermercado e fui para a capital para estudar. E quando eu entrei numa sala de aula para estudar administração na Universidade Federal, eu falei assim, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, eu quero ser professor. Porque o professor está transformando a minha vida e eu também quero transformar a vida de outras pessoas. E num determinado momento em que a minha carreira de professor alavancou, eu falei assim, eu quero compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência com mais pessoas. E aí ser palestrante foi algo que aconteceu e reforçou esse meu propósito. Então eu sou professor e hoje atuo como palestrante e todas as vezes que eu vou no palco levar conhecimento, inspiração, motivação para as pessoas, eu vejo o meu propósito se realizar ali. E é muito bom isso. Ontem à noite estava em Curitiba fazendo uma palestra para 200 gestores e quando eu desço do palco, as pessoas vêm conversar comigo, tirar foto e cada uma daquelas pessoas que eu pude impactar, eu sei que é alguém que vai reproduzir muitas das ideias que eu trouxe durante a minha palestra. Então é maravilhoso poder fazer isso todos os dias. Olha que mercado fascinante. Mas a gente nem sabe, né? Nem sabe, Lucas, que nem sempre foi assim, né? Exatamente. E, Cláudio, antes da gente entrar aí nas origens, eu quero compartilhar uma coisa. A gente tem um lema aqui no MBA do Palestrante que é: palestras salvam vidas. Você tem
essa consciência, essa clareza de que a sua palestra literalmente salva vidas? De repente você pode ter até alguma experiência literal em relação a isso, eu não sei, mas você tem clareza que a sua missão salva vidas de pessoas? Total, Lucas. Às vezes eu recebo um feedback de alguém alguns anos depois e eu não acredito que aquilo aconteceu. A pessoa chega para mim e diz assim, eu participei de uma palestra tua 3 anos atrás, participei de uma palestra tua 5 anos atrás, eu estava no pior momento da minha vida. E tu falasse algumas coisas que me deu uma direção para a minha vida. Tu transformasse a minha vida. Cara, aquilo ali, fiquei arrepiado agora. Eu fico, isso. Nem cara, aconteceu comigo. Cara, eu fico assim, hein? Cara, olha a responsabilidade que eu tenho, mas a oportunidade que eu tenho de impactar a vida das pessoas. Então eu recebo feedbacks anos depois que eu jamais imaginava que algo que eu trouxe pudesse causar um impacto tão grande na vida de uma pessoa. E a gente está falando de um cara que hoje salva vidas, como médico, como um policial, é equivalente, salvar vidas. Só que iniciou em uma origem extremamente humilde, né? Você contou pra gente aí alguns minutos atrás sobre a sua origem como servente de pedreiro, vendedor de picolé, acho que veio empacotador. Antes, né? Empacotador, servente de pedreiro. E o que você acredita que fez com que uma criança que veio dessa origem humilde, que ali estava buscando ali pelo básico naquele início, o que você acredita que você tem que transforma você em alguém que ensina outras pessoas a enxergarem o mundo de uma forma diferente do padrão? Qual é o grande diferencial que o Cláudio tem que leva você a ser um palestrante, um professor, alguém que transforma vidas? Tem uma mensagem que eu sempre trago nas minhas palestras, quando eu conto toda a minha história de ter sido empacotador em um supermercado, ter conseguido guardar dinheiro, ir para Florianópolis, estudar, virar um professor universitário. Eu sempre trago uma mensagem ao final que foi o que eu aprendi e que eu percebi que funcionava para mim. Entregar o melhor todos os dias, entregar o melhor em tudo que você faz. Isso para mim é a filosofia de vida. Por quê? Porque eu sei que eu vou trabalhar as 8 melhores horas do dia durante os 35, 40 melhores anos da minha vida. Então, se eu vou para um lugar trabalhar e eu não entrego o meu melhor, eu estou, na verdade, desperdiçando uma grande parte da minha vida. Então, o meu trabalho precisa ser não só uma fonte de riqueza material, de alimento para o corpo, para a minha vida material, mas também de alimento para a alma. E quando você vive a tua profissão dessa forma, entregando o teu melhor, a tua vida tem um sentido muito maior. Então, alguém que quer ser palestrante, começa entregando o teu melhor o tempo todo. As pessoas me perguntam, né? Tão legal, te vi palestrando e achei o máximo. O que eu preciso fazer para ser palestrante? Eu digo assim, começa estudando muito. Eu li 300 livros para me tornar palestrante. Eu li 300 livros. E desses 300 livros, 20 deles sobre o modelo Disney de excelência, que é o que eu mais falo hoje. E eu precisei estudar muito para poder entregar o meu melhor. E eu sempre digo assim, quando eu vou para o palco para dar uma palestra, ou quando eu atuo como gestor, que nós temos uma empresa, quando eu estou atuando como um profissional, eu posso não entregar o que outras pessoas entregam, mas eu garanto que eu vou entregar o melhor que nesse momento eu consigo entregar. E se eu acho que eu preciso evoluir mais, eu vou estudar um pouco mais. E, Cláudio, dedicação. Como é que foi essa sua jornada? Teve início como? Um dia você acordou e falou, não, agora eu vou ser palestrante. Como é que foi o início? Porque parece que é assim, né? A gente nunca sabe como se originou isso ou quantos perrengues, eu diria, você teve que passar para que a sua jornada se concretizasse nisso que ela é hoje. Como é que foi essa origem sua na carreira como palestrante? Até porque, DJ, a gente tá trazendo aí o Cláudio, ele tá falando dedicação, se dedique, e é um cara que teve essa origem, hoje é palestrante profissional, mas nada disso evitou que essa jornada até onde você está hoje tenha sido uma jornada com seus percalços, com as suas dificuldades, talvez até no meio do caminho com as suas vontades de desistir. Caramba, será que esse é o caminho certo?
Então, acho que é muito conveniente essa pergunta para a gente entender e também para quem está assistindo, a gente entender que não é porque não é para um ou para outro que é difícil para todo mundo. Eu imagino que tenha sido para você também, né? A principal lição que eu aprendi como palestrante, que na verdade me ensinou o que eu sei hoje como palestrante, começou muito antes de eu ser palestrante. Por quê? Quando eu fui estudar administração e eu queria ali eu decidi ser professor universitário, eu coloquei isso como meta para a minha vida, tinha um grande problema. Eu era extremamente tímido. Eu, quando ia apresentar trabalho na faculdade, ninguém queria apresentar na minha equipe, porque eu ia acabar com a apresentação da equipe, porque eu era péssimo para falar em público. Só que eu queria muito ser professor. E aí eu trabalhava numa empresa, eu estava assumindo a área comercial, ia assumir a área, estava montando uma área comercial numa empresa e tal. E na época era uma época bem difícil da minha vida, porque quando eu fui para Florianópolis para estudar, logo que eu entrei na universidade, a minha namorada, até então eu com 21 anos, a minha namorada com 16 anos, ela ficou grávida, né? Eu tinha feito escola técnica quando eu fui para lá, depois comecei o curso de administração, tinha 21 anos quando eu comecei o curso superior, e aí a minha namorada fica grávida. Aí minha filha nasce, ela tem meningite no hospital, fica 32 dias internada, e foi uma dificuldade muito grande até os 5 anos, né? Até os 5 anos de idade dela. Então era um período muito difícil. Eu trabalhava muito na empresa porque eu tinha medo de ser demitido da empresa. Então quando eu ia para a universidade, que ficava próximo do local onde eu trabalhava, eu geralmente chegava atrasado, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite com medo de não entregar alguma coisa e o meu emprego estar em risco. Num daqueles dias que eu estava saindo da empresa mais tarde para ir para a universidade, quando eu passo na portaria, a recepcionista já tinha ido embora e quem estava ali era o vigia que cuidava da noite. Eu estava anotando o ponto e em cima da recepção, onde tinha um auditório da empresa, tinham várias pessoas gritando naquela sala, gritando, e eu perguntei, o que é isso? Ele falou assim, isso é um curso que acontece aqui toda quarta-feira. E é assim a noite inteira. O pessoal grita, faz uma bagunça, uma arruaça. E aí eu me interessei por aquilo. E eu perguntei, mas tu sabe do que é esse curso? Esse negócio de falar em público. Eu falei assim, opa, negócio de falar em público. E eu fui conversar com o gerente da empresa. E ele me explicou que era uma empresa mundial que trabalhava com treinamentos, desenvolvimento pessoal, e que eles tinham feito uma permuta para usar o auditório da empresa. Eles tinham acabado de chegar na cidade. E aí, em troca, cada turma que acontecia, a empresa colocava um diretor na turma. Uhum. Isso era nas quartas-feiras à noite. E eu perguntei para ele assim, será que tem alguma possibilidade de eu participar de uma turma? E ele falou assim, por coincidência, no sábado de manhã vai começar uma turma, só que como é no sábado, nenhum diretor quer. Uhum. E essa vaga está sobrando. E eu falei, será que eu posso? Ele falou assim, vou conversar com a diretoria para ver se eles autorizam. E eles me autorizaram a participar daquela turma. E eu fui para aquela turma, e eu cheguei, DJ, naquela turma, no sábado de manhã, eram 30 pessoas numa turma. Das 30 pessoas, eu era o único que não era gerente ou diretor de uma empresa. Eu era o único que ainda não tinha curso superior. Eu era o único que não tinha casa própria. Eu era o único que andava de ônibus. Eu ia para o curso de ônibus enquanto os caras iam de carrões. Eram só diretores de empresa, só empresários que estavam naquela turma. E eu falei assim, cara, são 12 semanas. Como que eu vou sobreviver 12 semanas fazendo 3 mini palestras por dia para esses caras? E aí eu pensei assim, existem 2 caminhos possíveis. O primeiro caminho é eu tentar criar um personagem para surpreendê-los. O segundo é eu falar do coração. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou. E durante aquelas 12 semanas eu optei por ser quem eu era. E quando estava terminando o treinamento, tinha o dia que era o dia de gala, onde cada um dos 30 participantes ia preparar a sua melhor palestra do evento e ao final das apresentações, o grupo ia escolher a melhor palestra. E os temas eram sorteados e o tema que sorteou para mim foi um presente de Natal. E eu falei na minha palestra de 2 minutos sobre o melhor presente que eu ganhei na minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. E quando eu terminei a palestra, 29 participantes estavam chorando dentro da sala e o professor precisou respirar para poder voltar para frente e chamar o próximo palestrante. E eu ganhei o prêmio de melhor palestra daquele treinamento em meio a vários empresários. E ali eu aprendi que se eu quisesse ser um professor, um palestrante, um orador, eu precisava falar do coração. Eu precisava levar para as pessoas a minha verdade. E desde então é isso que eu faço nas minhas palestras. Eu falo com verdade, eu falo do meu coração, porque é a única forma que eu tenho para me conectar com as outras pessoas. E ali eu aprendi a ser um palestrante. Você disse que
A gente estava conversando antes, né? E ele falou que... A gente tá falando de um cara que é palestrante e tinha problemas para falar em público. Pois é. Isso precisa ser destacado aqui, antes da próxima pergunta. Sem dúvida. Eu ia falar que história disso agora, legal, caramba. Muito, né? Muito legal. Dificuldades, né? Dificuldade de falar em público, a timidez, entender, nossa, será que isso é para mim ou não? Mas aquela vontade latente gritava mais alto em você, né? Do que todo aquele monte de problemas que supostamente você criava só para te impedir de ir adiante, né? E antes a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores e você falou que durante a sua jornada, até você chegar à primeira palestra paga, foi aí uma jornada. Eu queria que você falasse sobre isso aí. Você teve que fazer várias palestras gratuitas. Como é que foi isso? Então, eu sabia que para eu me tornar um palestrante, eu precisava praticar. Uhum. Primeiro, eu precisava ter conteúdo e segundo, eu precisava praticar. E para praticar, eu precisava aproveitar todas as oportunidades. Então, eu comecei a dar palestras, me oferecer para dar palestras, aceitar todos os convites que eu recebia e eu dei 84 palestras gratuitas até eu cobrar pela primeira palestra. Caraca. 84 palestras gratuitas. Você contou? Cada uma das palestras. Eu, na verdade, depois, quando eu cobrei pela primeira palestra, eu peguei os arquivos no meu computador, todos os arquivos de todas as palestras que eu tinha dado e contei, e dei 84 palestras. Nossa, eu que falei legal. assim, cara, vou cobrar pela primeira palestra, eu já dei 84 palestras gratuitas. Nem eu lembrava que tinham sido tantas palestras. E cada palestra que eu dava, eu dizia assim, o que eu pensava, né? O que é que eu posso melhorar? E eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela que dizia assim, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Eu não estava ganhando para dar palestra, mas eu estava aprendendo. Uhum. Então, valeu muito a pena. Hoje é o contrário, né? Hoje, cada palestra que você dá, você é remunerado. É isso aí. A gente tem no MBA uma frase que... Um lema, né? Praticamente, que diz assim, ninguém é bom naquilo que faz pouco. E você aplicou esse lema literalmente. Bem naquele momento em que a gente sugere que isso seja feito, porque você estava ali numa transição de palestrante iniciante para palestrante experiente. E para transitar desse mundo para o mundo do palestrante experiente, obviamente, você precisa adquirir experiência. Como adquirir experiência? Não adianta só treinar em casa falando com o espelho ou se gravando. Isso já é um bom primeiro passo. Mas você, de fato, foi lá para realizar, para fazer o trabalho. E eu imagino que as primeiras palestras não tenham nem comparação com eu não sei As nem palestras de agora. não sei nem como falar isso daí, mas a 80ª palestra, como é que se falou 80? Que é 80ª, 80ª, né? 84ª. A primeira 84ª. palestra que você fez de graça tem comparação com a 80ª que você fez? É muito diferente. É muito diferente, É muito né? diferente. Na verdade, as primeiras palestras eu sabia que eu precisava falar de alguma coisa que eu tinha muita propriedade. Então, ela era muito mais, a primeira palestra, muito mais um relato do que uma palestra em si. Depois é que eu comecei a aprender a dar estrutura para a palestra. É por isso que é importante isso também ter a técnica. Porque quando eu não tinha técnica, eu só tinha o conteúdo, a história para contar, era muito legal. Mas no momento em que eu começo a colocar uma estrutura e aprendo algumas técnicas que eu aprendi ao longo do tempo para poder mostrar aquele conteúdo de uma maneira ainda mais interessante, aí foi quando dei um salto. Exatamente. É quando você coloca uma estrutura, fica robusto. A gente tem a estrutura aqui, que é o esqueleto da palestra profissional, e é justamente esse incentivo que a gente faz para os palestrantes, de coloca aqui um esqueleto, porque senão vai ficar um corpo mole deitado no chão. Quando você coloca um esqueleto, aquilo fica de pé. Mas, Cláudio, eu queria que você falasse para a gente sobre a sensação, aqui você teve, pessoal, sensação de realizar e receber pela sua primeira palestra remunerada. Como que foi? Você lembra disso? Lembro, e foi o momento em que materializou o meu Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa, né, que fala muito sobre propósito e diz que o teu Ikigai é quando você consegue equilibrar quatro coisas. Você faz algo que você gosta, você faz muito bem, te remuneram por isso e isso faz bem para o mundo. Então, eu já fazia alguma coisa que eu gostava, eu já estava começando a fazer muito bem, eu já percebia muito claramente que aquilo era bom para o mundo, só faltava ser remunerado. Então, quando isso aconteceu, eu falei assim, agora o meu Ikigai foi encontrado. Tá completo. Agora ele está completo. E dali para cá foi, né, dali para frente foi só uma evolução.
E teve um momento, inclusive, Lucas, que eu pensava assim, puxa, quando será que eu vou começar a ganhar como esses grandes palestrantes, né? Vão reconhecer o valor do meu trabalho, eu vou ser remunerado como grandes palestrantes nacionais. E eu comecei a me perguntar muitas vezes sobre isso e comecei a colocar metas. Até que um dia eu pensei, e eu parei para pensar, e aí me veio na mente a seguinte ideia. Cara, eu gosto tanto do que eu faço, eu estou tão realizado, é tão bom fazer isso. Quer saber? Eu vou desencanar de ficar querendo ganhar. E quando eu desencanei, aconteceu o que eu queria que acontecesse. Naturalmente, as minhas palestras foram sendo valorizadas e me tornei um palestrante nacional. Caramba, hoje, se uma empresa quiser te levar para palestrar para ela tem que pagar quanto pela tua palestra? Hoje, dependendo do tamanho do público, vai de 18 a 30 mil reais. E você com certeza tem procura, né? Sim, graças a Deus. Pode ser repetitiva essa pergunta, mas eu gostaria que você compartilhasse com a galera que tem esse sonho de hoje, tá em um nível como o seu, né, de realizar palestras remuneradas por todo o Brasil. Então vou fazer essa pergunta. Qual que é a sensação de realizar palestras remuneradas, agora não é mais palestras gratuitas como já foi um dia, palestras remuneradas, e ao mesmo tempo em que você está recebendo por aquilo, você amar fazer aquilo, porque você está tocando outras pessoas? Cara, é surreal. É surreal você ir para o palco, impactar pessoas, como eu já dei palestra para 1.800 pessoas, e você descer e não conseguir dar nenhum passo. Eu lembro de um dia que eu dei uma palestra para 1.800 pessoas e eu desci, e depois da palestra tinha um chopp. E eu tava louco para tomar um chopp, para falar assim, cumpri o meu papel, tô feliz, vou tomar um chopp agora para comemorar. E eu tava a 20 metros do chopp. E eu tentei chegar no chopp e eu não consegui. Porque todo mundo me parava para conversar e para tirar foto comigo. Até que a minha esposa, percebendo, foi lá, buscou um chopp para mim e me entregou o chopp. Porque ali conversando com as pessoas e tomando meu chopp. E saber que você conseguiu impactar centenas de pessoas e ainda recebeu muito bem para isso é algo surreal. Uhum. Para minha história, para quem eu era, né? Então, um dia desses eu fiz essa conta, não tem como não fazer essa conta. Eu fui fazer uma palestra e aí eu acabei pegando o valor da palestra e fiz uma divisão porque eu lembrava quanto que o meu pai ganhava quando eu era criança. E em 1 hora eu ganhei o que o meu pai ganhava em 1 ano. Nossa! Cara, isso é surreal, é inacreditável. Precisamos degustar isso que foi dito, porque eu não tô aí na sua situação, mas eu me delicio em ouvir isso. Peraí, em 1 hora você ganhou o que o seu pai ganhava em 1 ano. Isso você usou a palavra perfeita, isso é surreal. Isso é surreal, porque eu imagino que você deve se colocar naquela situação, fazer uma viagem no tempo, né? E se visualizar lá, caramba, peraí, olha o tanto que o meu pai, o tanto que ele trabalhava, o tanto que ele ralava, o tanto de estresse que aquilo tinha, você e seu irmão, como você falou antes pra gente, ajudavam ele, né? E eu já trabalhei, eu teve também, o DJ também, né? A gente já ajudou em obra também, então eu imagino que ele fazia isso, trazia você e o seu irmão para economizar o dinheiro que ele pagaria ali para um servente de pedreiro. Então, olha a situação que era difícil e o quanto era necessário de esforço durante o ano para fazer uma grana que você fez em 1 hora depois de palestrar. Uhum. E não é pelo dinheiro, é também pelo dinheiro, né? A gente não pode ser... É uma consequência, né? É, uma consequência, mas também é bom ganhar dinheiro. As liberdades que o dinheiro traz é muito bom para a gente também. Mas ganho dinheiro, me realizo, transformo pessoas, salvo vidas. A sua vida é uma vida incrível de ser vivida, eu imagino. Incrível, incrível. Eu tenho um orgulho enorme de tudo que eu vivi. Eu não mudaria nada. Em 2015, eu peguei um voo de Florianópolis para Miami, nos Estados Unidos. Aí eu desci no aeroporto de Miami, aluguei um carro, entrei nesse carro e comecei a dirigir numa autoestrada americana. Eu liguei o rádio e o locutor falava inglês. Eu comecei a olhar as placas, todas as placas em inglês. E aí caiu a ficha que eu estava nos Estados Unidos, indo de Miami para Orlando para, pela primeira vez, dar um treinamento de imersão para líderes empresários brasileiros dentro da Disney.
E naquele momento eu lembrei do dia em que eu estava sentado no banco de uma praça, lá na minha cidade, olhando as minhas mãos completamente machucadas da obra, que eu trabalhava como empacotador, como ajudante do meu pai, lembrando de tudo o que eu vivi para que eu pudesse deixar de ser aquele guri de 14 anos, ajudante de pedreiro, e me tornar um palestrante que dá imersão para líderes brasileiros na Disney. E por 20 minutos eu dirigi em direção a Orlando chorando, de emoção, lembrando de tudo que eu passei e tendo a certeza de que se eu tivesse que viver tudo que eu vivi para que aquele momento acontecesse, eu teria feito mais 1 milhão de vezes, porque é o tipo de sensação que vale a tua vida. Nossa. É indescritível. Eu tô todo arrepiado. Isso é muito fantástico, porque quantas pessoas têm essa mesma vontade, mas por algumas dificuldades ela acaba se apegando mais à dificuldade do que à sua própria vontade de transformar aquela dificuldade em potencial. E uma coisa que você falou me chamou muito a atenção, é que essa sua jornada ela foi muito desafiadora, mas que não é simplesmente só subir num palco. Tem toda uma formação por trás, você precisou uma preparação, você precisou adquirir experiência com 84 palestras gratuitas para só depois você se sentir preparado, né, cada vez mais preparado para que alguém pudesse pagar por aquilo. Na tua concepção, uma pessoa que está iniciando, ela precisa sim se preparar e entender como toda essa jornada funciona para que ela possa sim despertar esse interesse num contratante? Assim, DJ, o que é importante as pessoas saberem, né? Tudo que você faz na vida, existe conhecimento por trás. Então, quanto mais você adquire o conhecimento, menos esforço você precisa fazer. O conhecimento ele é o atalho que você pode ter, né? Então, eu percebi que quanto mais eu adquiria conhecimento para poder aprimorar o meu trabalho, menos esforço eu precisava fazer. E hoje é impressionante, às vezes eu fazia uma palestra, aí a palestra na terça-feira, não, então eu vou deixar o final de semana inteiro e mais a segunda-feira para poder organizar minha palestra na terça-feira para ficar bem tranquilo. Por quê? Porque eu volto há 10 anos atrás, quando ainda não era o palestrante que eu sou, e eu precisava de 3 dias para preparar uma palestra. Aí chega no sábado de manhã, eu falo assim, vou começar minha palestra hoje para apresentar ela na terça-feira. Aí quando chega, eu começo às 8 da manhã, quando chega no sábado às 11 da manhã, a palestra está redonda, está pronta, e eu olho para ela assim, cara, mas não tem mais o que melhorar. Eu precisava antes de 3 dias para preparar, agora preciso de 3 horas para poder fazer esse ajuste. Eu faço a palestra e a palestra é maravilhosa, o pessoal elogia, dá um feedback incrível, e aí eu percebi que eu ter adquirido conhecimento fez com que o meu esforço fosse muito menor. Então, muitas vezes, eu acredito que a gente tem muito também que ver as boas práticas, se inspirar em outras pessoas e, através dessas pessoas, você poder melhorar aquilo que você faz, né? Claro que eu cometi vários erros na minha vida e você aprendendo com os erros já é bom, mas o bom é você aprender com os erros dos outros, né? Tem uma história que diz que uma pessoa queria saber qual era o segredo da felicidade. E aí ela foi procurar o sábio e ela perguntou para o sábio, qual é o segredo da felicidade? E o sábio disse assim, o segredo da felicidade é tomar decisões certas. E a pessoa pergunta, mas como que eu posso tomar decisões certas? Você vai tomar decisões certas quando você adquirir a experiência. E aí a pessoa pergunta, mas como que eu posso adquirir a experiência? E o sábio diz, quando você toma decisões erradas. Então, o mais importante é você aprender com todas as decisões erradas que você tomou e quando você consegue olhar para o outro e ver o que você pode aprimorar e já aprender com a jornada do outro é melhor ainda, né? Então, por isso que, para mim, aqui é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha jornada também, para que as pessoas que querem ser palestrantes possam aprender um pouco e reduzir esse esforço. Claro, sempre tem muita dedicação, mas tem muita gente que já chegou lá e que tem experiências para compartilhar, né? E é isso que eu estou procurando fazer aqui com vocês também. Que bacana. Eu anotei aqui 2 coisas que você falou. Anotei aqui rapidamente para não perder. E uma delas é a habilidade de entender que o preparo, como você disse antes, o preparo é se lançar. Ninguém espera um momento para se preparar, mas utiliza o momento para o preparo. E você foi um cara que
Eu acredito, na minha visão, por tudo que você falou, que o momento crucial, o ponto de inflexão para que tudo isso se desse foi a sua decisão de participar de um grupo de gente que estava gritando dentro de um salão. Exatamente. Aquilo foi o ponto de partida, que foi uma decisão que você tomou, uma oportunidade que teve para que a tua jornada ela se direcionasse para o teu sonho, que era ser professor, e consequentemente acabou se dando aí no mercado das palestras, né? E aí você trouxe esse questionamento e me lembrei de um ponto que eu já trouxe anteriormente, que é a questão do foco. O quanto foco é importante. Quando você pretende ter um filho, por exemplo, o casal decidiu ter um filho. Você vai num shopping passear, você vê um monte de casais grávidos no shopping. Quando você tem interesse de comprar um carro, por exemplo, você passa na rua, esse carro passa o tempo todo na tua frente. Por quê? Porque o universo mandou vir um monte de carro, o universo mandou passar na tua frente um monte de casais grávidos? Não. É porque você está com foco naquilo. E o momento em que eu estava na recepção da empresa em que eu trabalhava e ouvi as pessoas gritando e me interessei por aquilo, é porque eu estava com foco, eu queria ser um palestrante, então eu estava curioso para tudo que acontecesse. Poderia, de repente, passar despercebido, né? Aquelas pessoas gritando, mas eu pensei assim, puxa, pessoas gritando numa sala, tem alguma coisa acontecendo? É uma sala de aula? O que está acontecendo lá dentro? Porque tudo que envolvesse sala de aula, palco, oratória, tudo me interessava. Então, o estar com foco te traz essas oportunidades. As coisas caem no teu colo. Eu digo que o universo conspira ao nosso favor, mas a gente tem que dar uma forcinha pro universo também. Fazendo essa Quem parte. não senta para aprender nunca vai estar pronto para ficar de pé e ensinar. E para mim esse é o resumo de tudo isso que você falou. Muito legal, adorei ouvir essas histórias novas. A gente falou sobre algumas coisas antes, mas sobre essas novas histórias a gente não tinha falado e eu gostei muito de ouvir. E a gente já está chegando aqui no final do nosso podcast e eu queria, antes da gente encerrar, Cláudio, que você compartilhasse com o pessoal. Você contou aqui histórias inspiradoras que eu tenho certeza que inspirou muita gente que está assistindo a gente aqui. E eu queria que você compartilhasse com eles como eles podem te encontrar aí na internet, caso alguém queira se conectar com você. www.claudiovicente.com.br é o meu site e o meu Instagram, _CláudioVicente. Para entrar em contato comigo. Espero poder inspirar as pessoas com a minha história como palestrante. Sou ainda um palestrante em desenvolvimento, porque quando você resolve ser palestrante, você vai estudar para o resto da tua vida, você vai se desenvolver para o resto da tua vida, né? Mas eu espero também poder compartilhar com as pessoas, aqueles que me seguirem, aqueles que assistirem esse podcast, né? E se puder já dar uma mensagem final... Claro. Eu queria dizer para as pessoas que querem se tornar um palestrante que isso é muito sério. É muito sério porque você pode transformar a vida de muitas pessoas. E não interessa a razão pela qual você resolveu um dia ser um palestrante. Não interessa, talvez por conta do dinheiro, talvez por conta do status, talvez por conta de ver alguém fazendo isso e achar legal. Não interessa. Se você se dedicar para isso, o mais importante vai acontecer, que é você conseguir tocar as pessoas e transformar a vida das pessoas. E é isso que me faz acordar todos os dias feliz por ter a oportunidade de estar no palco e impactar mais vidas. Uau! E você que quer ser um palestrante profissional e viver 100% de palestras, assim como o Cláudio, né, Lucas? Não pode perder as oportunidades que a vida te dá. Lembra? O Cláudio falou que quando você está em foco, tudo aparece para você baseado no foco que você tem dado. E o mercado de palestras é a mesma coisa. Quantos conteúdos, né, Lucas? A gente traz aqui diariamente, a gente traz palestrantes que têm uma experiência assim como a experiência do Cláudio, justamente para te ajudar a enxergar cada vez mais claro esse mercado que é fascinante. Como o Cláudio disse, se ele pudesse, faria tudo de novo. E essa é a nossa missão aqui, é te ajudar a conquistar esse teu sonho, que é subir nos maiores palcos das maiores empresas do Brasil, levando a tua história, levando a tua comunicação, a tua transformação de vida para cada vez mais pessoas. E com isso a gente encerra este episódio, né, Lucas? É isso aí, Cláudio. Muito obrigado pelas histórias inspiradoras e pela sua generosidade em contar muitas coisas que eu tenho certeza que tocou a galera que estava assistindo a gente. Sem Obrigado. dúvida. Tamo Valeu, junto. DJ. E até a próxima, né? Tamo junto. Valeu, galera. Palestrante, fala a verdade. Que história fantástica essa do Cláudio, né? Quanta coisa ele viveu, quanta coisa ele teve que abrir mão para ter uma jornada promissora
como palestrante. Foi muito bom ter você aqui nesse aquecimento e não esqueça, se você ainda não está inscrito na Jornada do Palestrante Profissional, faça a sua inscrição agora mesmo, porque a primeira aula já começa na próxima segunda, na segunda-feira da semana que vem. A gente tem segunda, quarta, sexta e domingo para aprender muito numa jornada que promete. Então, se você não está inscrito, já clica no botão que vai aparecer em algum lugar ou o link que vai aparecer nessa tela aqui nesse vídeo e já faz a tua inscrição. E se você conhece um professor, se você conhece um médico, um advogado, um religioso, um pastor, qualquer pessoa que tem uma história de vida marcante ou que demonstra um dom para ser um palestrante profissional, indique esse vídeo para ela e mande o link para ela se inscrever. Não deixe passar essa oportunidade para aquela pessoa que você gosta e, é claro, traga essa pessoa para transformar outras pessoas, porque faz parte da vida de um palestrante transformar e evoluir pessoas. Tá certo? Tamo junto e não esquece que a gente se vê no próximo episódio de aquecimento.